Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, na pergunta número 30, acho que são 100 e um tanto lá. Pergunta 30 diz: como nos aplica o Espírito Santo a redenção adquirida por Cristo? Então Cristo, ele consegue a salvação para nós, e aí o Espírito Santo, ele aplica essa redenção sobre as nossas vidas. Resposta: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo pelo chamado eficaz, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dessa fé. O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo pelo chamado eficaz. É um chamado que não tem erro, não tem falha, não tem defeito, não pode ser negado. E aí a gente novamente bate de frente com... A gente vai de encontro ao livre-arbítrio, entendeu? E a gente mostra que o chamado não é algo que pode ser rejeitado. O chamado do Senhor é eficaz. A palavra eficaz tem a ver de cumprir o seu propósito. Então, se eu chego para a Luísa e falo assim: ó, Luísa, você tem que carregar uma dúzia de ovos durante essa rua inteira aqui. Se ela faz aquilo rápido, ela é eficiente, mas ela pode ter derrubado 5, 6 ovos. Se ela faz em 1 hora e leva todos os ovos inteiros, ela é eficaz. O nosso chamado, ele tem que ser não só eficaz, mas tem que ser eficiente, porque o Senhor está voltando, tá? Voltando. Então o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo pelo chamado eficaz, operando em nós a fé. Que fé? A fé salvífica. Nós temos vários tipos de fé. Até a fé na telecena é a fezinha, entendeu? Você pode ter fé em muitas coisas. A fé aqui é salvífica. E aí ele nos une a Cristo por meio dessa fé. Antes da gente avançar nesse termo, eu fiz um resuminho rápido da pergunta 28 a 29. Na 28 ele falava sobre a exaltação de Cristo, como que Cristo ele foi exaltado com tanta coisa que aconteceu com ele. A exaltação de Cristo, pela sua exaltação, seu sacrifício foi aceito pelo Pai, tornando o único instrumento válido para a salvação. Isso aqui é extremamente importante, porque mais uma vez a gente bate na condição de que a salvação vem pela graça, não é pela minha ação. A salvação vem pela charis. Certo agora, Jenny? Charis, entendeu? A salvação vem pela charis, é o termo grego em relação a isso, tá? Ele é o único instrumento válido para a salvação. 1 Coríntios 15, 4. Vai pegar a Bíblia não, filho? Então vai. Sabia que você estava só esperando eu chamar, só para... 15, 4. Ah, é? O que você pediu? O que foi? 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá, então a morte e ressurreição... Oi? A morte e a ressurreição de Cristo, ela nos habilita a entrarmos diante do Pai sem nós sermos consumidos. A segunda coisa que provém da exaltação de Cristo é a confirmação da própria autoridade dele em vencer a morte e depois ele comandar a vinda do Espírito Santo a todos aqueles que são predestinados para a salvação. Então, primeira coisa, Jesus Cristo ele se torna o único instrumento válido para a salvação. Segundo, se confirma a autoridade do nome de Cristo, que é um nome sobre todo nome, sobre o qual todo governo se dobrará, tudo se dobrará, todo joelho se dobrará. E ele também, com essa condição de exaltação dele, ele tem a possibilidade de convocar o Espírito Santo para todos aqueles que são destinados à salvação. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Isso só pode acontecer porque ele foi morto e ressuscitado, porque ele se tornou o único instrumento da salvação dos cristãos, porque ele é o único caminho para aquilo, e a ele foi dada essa autoridade de convocar o Espírito Santo. Na pergunta 29, foi visto que nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo, pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Espírito. Então, por causa do Espírito Santo que veio, Pentecoste, a partir dali nós podemos receber esse chamado eficaz. Não é só um chamado, é um chamado que é eficaz, porque ele fala e nós ouvimos. Ouvimos, obedecemos, entendemos. Todas as pessoas são chamadas, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque sobre aqueles que o Espírito Santo está, tem uma resposta eficaz ao chamado. Eu olho para vocês e falo, venham para a igreja domingo, 9 horas, 9h30 da manhã. Poucos respondem o chamado, porque o chamado foi eficaz apenas para vocês. Porque se o chamado tivesse sido eficaz para todo o resto da igreja, a igreja estaria onde? Aqui. Não tem conversa. O chamado ele só é eficaz quando ele cumpre o propósito dele. Para as pessoas que não estão aqui, por qualquer motivo que seja, não foi eficaz o chamado do Espírito Santo. A Esther pegou no rabo, entendeu? A Esther estava indo lá para a loja, o Espírito Santo falou assim, vem cá, mulher, entendeu? Vem cá, está aqui. Essa resposta exclui total e definitivamente a participação do homem na redenção. Nós só somos salvos através do chamado de Cristo. Não há possibilidade de você, à parte, acaseado, a gramática, hein? À parte, ou seja, fora da ação de Cristo, você responder a alguma coisa pela qual você não foi chamado. Se você não é chamado, você não responde, tá? A obra do Espírito na aplicação da redenção é chamada de o novo nascimento. João 3,7. Quer falar, André? Pastor, como o senhor estava falando aí sobre a eficácia, na verdade eu tenho domínio, tenho controle, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse, Ele foi que me deu aquela não, eu vou para a igreja. Hoje, por exemplo, eu teria um compromisso que eu teria que ter saído cedo, mas eu, ao invés de ir no compromisso, eu preferi vir para a igreja. Isso vem de mim ou de Deus? Isso vem de você ou de Deus? Acredito que de Deus. Então você sabe. Se fosse de mim, eu estaria lá no meu compromisso. João 3,7. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. Não te admires, não se assuste, não fica escandalizado de eu falar para você que você precisa ser uma nova criatura, que você precisa nascer de novo. Nascimento de novo tem a ver com mudança de comportamento. Nascer de novo tem a ver com você ouvir o Espírito Santo falando de uma forma clara e você optar por obedecer ou não obedecer. Quando nós chegamos fora do horário e nós temos que ensinar as nossas crianças, não é hora de cumprimentar, não é hora de dar beijinho, não é hora de saudar, não é hora de fazer nada. Quando nós estamos na ministração da palavra, quando começou o louvor, você entrou atrasado, você entra quietinho e você não se movimenta com nada. E também não responde às outras, não é falta de educação. Porque se você está ouvindo o Senhor falando com você, como que você vai interromper para você ouvir uma outro cumprimento ou qualquer outra coisa? Isso não é religiosidade. Isso é respeito em relação à figura de Deus. Porque apesar da nossa igreja ser pequenininha, Deus está aqui. E se Ele está aqui, você tem que estar em reverência com Ele. É como se eu estou conversando com você aqui, e aí você está olhando para o outro lado. Entendeu? Isso é extremamente chato. Não em relação à minha pessoa. Porque a minha função é simplesmente trazer o ensino. O que você faz com esse ensino é sua responsabilidade. João
3:7, ele vem falando sobre essa condição do novo nascimento. Você era uma criatura e você nasce de novo, com muitas imperfeições, muitas diferenças, e você ainda tem todo um processo de trabalhar. Nenhum homem tem capacidade para decidir sobre a sua salvação. Salvação. Eu não opto. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou há um chamado eficaz sobre a minha vida, ou não há um chamado eficaz sobre a minha vida. Somente Deus, pela sua graça, Ele aplica, através do Espírito Santo, a redenção adquirida por Cristo ao seu eleito. Ele olha para a condição de Cristo, que cumpre o propósito e o desígnio, em que Ele leva o pecado daqueles que são filhos, e Ele fala: eu vou dar para a Rayane, eu vou dar para a Luísa, eu vou dar. Não é ele, não é você que escolhe. Está lá dentro da vitrine. É como você chegar lá numa vitrine, você vai comprar um doce, comprar um celular, qualquer coisa assim. Você fala: eu quero esse. Se o cara que está do outro lado não quiser dar, você pode ficar querendo à vontade. Ele vai ter que abrir a portinha, pegar lá o doce e falar assim: tô o doce. É isso que ele fez. É ele que toma essa decisão. Efésios 2:8. Felipe, é você. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não parte do meu desejo, da minha vontade, do meu querer, mas procede de Deus. Nós estamos falando da condição salvífica, mas isso ramifica para exemplos como, por exemplo, o que o André falou. Você ramifica, ele vai abrindo, entendeu? A gente estava numa reunião aí, Rosângela, na quinta-feira, e a pessoa estava falando sobre a expansão. Uma expansão qualquer. Começa do centro, é como uma bomba. Quando ela cai, a explosão, o impacto maior é no centro. Aí ela vai abrindo, ó. A fé, ela incide primeiramente na condição salvífica, e depois ela vai alcançando as outras áreas. Vai alcançando a sua área matrimonial, sua área comercial, sua área financeira, vai alcançando tudo, porque não tem como você ser partido em que eu sou cristão de domingo e não sou cristão no meu trabalho. Não tem essa condição. Vamos agora para a pergunta 30. Como nos aplica o Espírito Santo a redenção adquirida por Cristo? Já sabemos que essa redenção vem por Cristo. Vem por Cristo, vem através do Espírito Santo, mas como que isso ocorre? Como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? Essa pergunta explica a forma prática como se processa a salvação, através da fé e da união com Cristo. Ao contrário da crença generalizada de que a fé constitui-se para mérito, ou seja, se eu sou bom, eu recebo. Papai Noel, se eu sou uma criança, eu coloco lá minha meinha, entendeu? E aí o Papai Noel vai colocar lá o PlayStation 5, nem cabe na meia, mas ele vai colocar, entendeu por quê? Eu fiz, isso chama-se, dentro do meio administrativo, meritocracia. Eu recebo pelo que eu faço. Então o Nicolas estava falando comigo que das vendas lá, das rosas, não sei o que e tal, se o vendedor dele foi lá e fez tudo o que tinha que fazer, não fez mais do que obrigação, mas se ele fez a mais, olha cara, porque você foi bom, porque você fez o que você tinha que fazer, tô aqui um prêmio para você. Meritocracia. Salvação não é meritocracia. Quando você vê a escolha de Jesus Cristo dos apóstolos, você vê pessoas totalmente deficientes, todas pessoas com um monte de falhas, porque se ele tivesse escolhido 12 fariseus, estava feita a festa. Mas ele vai lá e escolhe os piores. Ao contrário da crença generalizada de que a fé constitui mérito para a salvação, temos aqui uma situação inversa, em que a fé e o arrependimento, eles são dons de Deus. Não sou eu, é dele. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Novamente, não tem problema não. Já foi, Menízia? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se
sabedoria. Não de obras, porque se fosse de obras eu batia no peito e falava, foi eu que consegui, eu mereço, eu sou bom, eu oro 3 vezes por semana, eu jejuo 3 vezes, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é por mérito, é pela graça de Deus. A fé é o sim mental quanto às verdades reveladas da Escritura. Então você recebe um chamado de Deus e você mentalmente você fala sim. Você pode verbalizar ou não, mas mentalmente você diz sim. Simplificando, a fé é acreditar nas promessas de Cristo e acreditar que Ele é poderoso para cumpri-las todas. Nós vivemos em ritmo de promessas. Quando eu casei com Rosângela, eu prometi para ela que iria ficar com ela casada até que a morte nos separe. Quantos altares recebem essa afirmação e as pessoas com 1 ano, 2 anos, ou mais ou menos, elas dizem não quero mais. Fé é a confiança de que Cristo ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Tudo o que Ele descreveu na Bíblia, Ele vai se cumprir. Quando casais vêm a mim com dificuldade, eu falo, se você cumprir o seu papel, uma redundância para você, se ambos os dois cumprirem os seus papéis, naturalmente o casal ele vai se alinhar com Deus. Não é promessa minha, não é eu que estou falando, não é eu que estou dizendo, é Deus que está falando, é Deus que está afirmando. Se você mantém o seu lar dentro de uma linha cristã, as coisas elas vão acontecer de uma forma normal. Se você não mantém o seu lar dentro de uma vida cristã, e não é só para casado, para qualquer um, o teu lar ele vai desandar. E aí a pessoa fala, mas eu não entendo por que está acontecendo isso. O que você plantou? Eu planto urtiga, eu planto espinho, e depois de 1 ano eu quero o quê? Colher maçã, uva. Não vai colher nunca. Como a minha esposa sempre fala, a fatura sempre chega. A fatura sempre chega. Você ter uma criança hoje, nos dias de hoje, e deixar ela com celular, laptop, com a babá, com a televisão, você está plantando o quê? Espinho. Problema. Quando tiver com 14 anos, 15 anos, por que meu filho está assim? Eu levei ele na igreja todo domingo. Você plantou o que dentro de casa? Fé é acreditar nas promessas de Cristo e acreditar que Ele é poderoso para cumpri-las todas. Somente o Espírito Santo enviado por Cristo pode trazer a fé, que é um dom de Deus. Romanos 1,17. Se alguém quiser ficar com a Heloísa, eu tenho certeza que o Felipe está querendo prestar atenção na palavra e ele vai com gratidão deixar para você, entendeu? Para você cuidar da criança, tá? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, por quê? Você levanta e toma bordoada, você levanta e toma rasteira, e aí se levantar e cair o tempo inteiro, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo em Cristo. O justo que ouviu o chamado eficaz de Deus e respondeu com sim, ele é aquele que viverá pela fé. Independente da luta e dificuldade, a pessoa continua de pé. Pode cair, mas levanta. E se cair, cai no caminho. Dessa forma, a fé não é um produto da razão humana, mas da graça de Deus. Todavia, uma vez recebida, a fé mostra-se como sendo plenamente racional. Nós recebemos de uma forma sobrenatural a fé e nós a cultivamos de uma forma racional. Eu faço porque eu entendo. Não é porque me mandaram, não é porque vai ter a maldição, não é porque se eu sair daqui eu vou ser amaldiçoado, não é nada disso. Você entende, aquele conceito ele fica para a sua vida. Igrejas cristãs que você passe, seja aqui, seja qualquer outra igreja, você vai ouvir ensinos que vão ser coincidentes ou que façam parte do mesmo rol da ideia.
Então eu estava ouvindo lá, o Moisés, ele compartilhou comigo lá, o cara falando de uma igreja, de um primo dele que ele foi, e aí o rapaz lá foi na igreja, e ele estava alegre, porque a igreja de jovens, e 1000 jovens, e traga um, e traga outro, e traga um, e traga outro, participou de um seminário de Apocalipse, aí foi convidado um apóstolo com todas as estrelas lá, um general de 5 estrelas, o cara, quase marechal, e aí o cara dá um estudo de Apocalipse, e fala, bom, o estudo básico está aqui, agora, se você quiser um estudo mais aplicado, eu vendo para você por 12 parcelas de R$50. E aí aquele homem olha e fala assim, pô, mas como? Será que o cara não tem que passar o ensino dele? Ele vai ter que passar parcelado para ver quem entende? Essa é a realidade do nosso evangelho. Se você tem o Espírito Santo, você consegue identificar se o que está sendo falado é bíblico ou não é bíblico. Independente da vestimenta, independente da forma, se você sair daqui e for lá para a igreja do pastor Dejaci, pastor Ayrton, das pessoas da nossa comunidade reformada, você vai ouvir o mesmo discurso. São pessoas diferentes, em livros diferentes, mas a forma de falar, ela é a mesma, é assim que tem que ser. É a ideia original da Igreja Católica Romana, em que eu saio aqui de Brasília, eu vou para Goianira, ou eu vou lá para Belém, em qualquer lugar que eu assistir a palavra, é o mesmo padrão, porque é a mesma linguagem, é algo que nós, como cristãos evangélicos, nós nos perdemos. Se alguém acredita numa fé cega ou irracional que leva a contradições bíblicas, ainda não recebeu a fé verdadeira. Pessoas que estão em igrejas e elas acreditam que elas têm que viver debaixo desse jugo realmente, dessa forma de agir, eles não conheceram a Cristo de uma verdadeira forma. E cabe a você evangelizar aquela pessoa. Mas, pô, pastor, ela tem 10 anos de cristianismo. E daí? E daí? Quando eu tive meu chamado pastoral, antes era um chamado de batalha espiritual, Deus falou no meu coração, o teu ministério é dentro da igreja, não é fora da igreja. Não é fora da eclesia, é eclésia, entendeu? Eclésia, tá? Mas é dentro da igreja. O nosso objetivo é esse, nosso chamado é esse. 1 Coríntios 2,14. Cadê Manu? Que ela vem. Primeira Coríntios 12,14. Menise? Valeu. Agora. Tá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você vai tentar falar 2,14. Você vai tentar falar de Deus para as pessoas que não conhecem Cristo, que não receberam um chamado eficaz, e elas não entendem nada. A pessoa está na igreja há 20 anos, cultuando Deus como ela quer cultuar. Você traz a palavra para ela, ela bate de frente. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você. Não é diferente a história. Eu vim de uma igreja em que tinha um pastor amoroso, mas que o culto ele não era bíblico. E eu tinha maior desejo. A gente tem que entender que a gente não tem que discutir se a pessoa ela tem uma boa motivação de coração. Não é isso. O nosso entender é a pessoa ela não ainda foi despertada de uma forma eficaz. Eu não tinha sido eficazmente chamado. Tinha 10 anos de cristianismo. Tinha 5, 6 ministérios, a Rosângela lembra. Lá na igreja do Evangelho Quadrangular, eu tinha 5, 6 ministérios. E mesmo assim eu não tinha recebido o chamado eficaz. Porque eu não entendia de forma racional o que era que as escrituras estavam comandando. Eu não faço o que eu quero. Eu não cultuo Deus como eu quero. Eu tenho que cultuar como Ele quer que eu cultue. O verdadeiro cristão não se sente obrigado a crer em mistérios e contradições bíblicas. E nessas igrejas as pessoas são obrigadas a aceitar isso. Eu carregava lá a arquinha da aliança, tocava chofar para Deus vir com a presença dele, soltava lá o gelo seco na igreja para dar um clima, entendeu? Na culto de sexta-feira usava roupa branca, entendeu? Era um culto de libertação. O verdadeiro cristão não se sente obrigado a crer em mistérios e contradições bíblicas.
A revelação da Escritura se apresenta clara e lógica apenas àqueles que têm o Espírito Santo. Então eu falo coisas para vocês que vocês entendem por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. E aí você chama um convidado, o cara fica assustado. De repente, o cara ainda não tem o Espírito Santo. Ele tem um desejo no coração, tem uma vida piedosa, ora, mas o cara não conhece o Deus que ele serve. Porque ele está preso naquela condição de que é o mistério, é o mistério, é o mistério. O salto no escuro, a fé cega e apaixonada, ela não procede daquele que é filho de Deus. Deus não quer que você seja apaixonado. Ele quer que você o obedeça. Você demonstra o seu amor através da obediência. É importante reforçar que o Espírito Santo somente opera na redenção por descendente de Cristo e somente aplica a fé àqueles que foram escolhidos pelo Pai. Não aplica em qualquer outra pessoa. João 15, 26. Vai, diácono. Agora, Nicolas, não? Acho que ele já leu, não leu? Não? Então vai, Nicolas. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Para quem? Para os filhos. Para aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles, aqueles que só foram chamados. A justificação pela fé se manifesta somente e ao mesmo tempo de duas maneiras. A justificação pela fé se aplica de duas maneiras. Primeiro, a aceitação da Escritura como a verdadeira palavra de Deus. Ou você acredita ou não acredita. Não é por partes. Ou é na inteireza ou você não acredita. Não tem meio amor, não tem meio fidelidade, não tem meio compromisso. Ou é ou não é. Sim, sim. Não, não. A aceitação da Escritura como a verdadeira palavra de Deus, tornando-se ela a única possibilidade de recebimento da fé e conhecimento de Deus para todos os homens. Você só conhece a Deus estudando as Escrituras Sagradas. E aquele que é filho, ele tem fome disso. Aquele que não tem fome disso, não é filho de Deus. Aquele que não lê as Escrituras Sagradas com diligência, não é filho de Deus. Ah, mas eu fui batizado, e daí? O cara que é casado e trai, ele está quebrando a aliança do mesmo jeito. Não está demonstrando que ama. Da mesma maneira que se eu não sou obediente à leitura das Escrituras, eu não conheço o Deus que eu sirvo. E eu não vou passar a eternidade com Ele. E a opção, ela é sua. Ah, mas a luta, 2 Coríntios 4:3, a luta, a dificuldade, o sono, a dor de barriga, ou você ama, ou você não ama. 2 Coríntios 4:3. E aí a minha recomendação é, ou você se converte, ou você vai para a bagaceira logo, porque não vai adiantar nada você ficar religiosamente dentro da igreja. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perde, para os que se perdem, que está encoberto. Se a instrução do evangelho, ela não entra na tua cabeça, você pode ter duas coisas a fazer: buscar de Deus entendimento, clamar a Ele por misericórdia, ou soltar o cabo da nau. Não no sentido de Deus controlar, mas realmente deixar o barco bater nas pedras. 2 Coríntios 4:3 diz que se o evangelho está encoberto é para aqueles que não são filhos. E por mais que você fale, a pessoa como homem natural, ela não vai entender aquilo que é espiritual. Segunda maneira em que a justificação da fé se manifesta: a aceitação da completa suficiência do trabalho de Cristo para a salvação. O cristão tem fé na salvação através de Cristo, sem nenhuma participação na sua salvação. Você tem que entender e declarar que Cristo, Ele é o único caminho a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Gálatas 2:21.
Você pode até não estar percebendo, mas eu estou enfiando uma espada no coração seu até o talo, entendeu? Está só o cabo para fora. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei segue-me que morreu Cristo em vão. Qualquer coisa que você adicione à salvação, além de Cristo, é blasfêmia. O sábado, o dízimo, a vir à igreja, trabalho, ir para o monte, qualquer coisa que você adicione à necessidade da salvação, além de Cristo, é blasfêmia. A fé não constitui mérito para a salvação, mas é resultado da salvação, é o que eu já tenho falado com vocês com frequência. Tudo que ocorre é o desmembramento, é aquilo que eu falei, a bomba cai e ela vai se... Por que o André estava dando aquele exemplo? Ele, como salvo, o desejo dele era fazer algo e ele se constrange, o Espírito Santo o convence, e aí ele toma uma decisão, a partir do que ele entende. A salvação, a fé, não constitui mérito para a salvação, mas é resultado dela. A fé tomada como mérito para a salvação se torna em doutrina de obras, resultando na negação do Evangelho, que é o que nós lemos em Gálatas 2:21. Se você acrescentar a sua dedicação com a leitura, a sua dedicação com o coração, qualquer outra coisa, você está blasfemando. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo ele não é suficiente. Pastor, tem algumas igrejas que às vezes tem uns profetas, né? Que elas... Não vamos falar de heresia? Vamos combinar assim? Não vamos falar de heresia? Você vai trazer alguma coisa para acrescentar? Não estou repreendendo a Menísia. Estou falando que, se a gente for pensar nas coisas falsas que acontecem, a gente vai ficar o tempo inteiro falando de lixo. Entendeu? A gente sabe o que é verdade. Eu já expliquei para vocês o que é ser profeta. Então a gente não pode perder tempo com besteira. Não perca tempo com besteira. Quer falar? Não, eu ia trazer só isso mesmo, que coisas fora da Bíblia, né? Não perca tempo com heresias, não perca tempo. Não compartilhe besteiras. Não compartilha. Não vale a pena. Ao mesmo tempo, a fé verdadeira, que é infundida pelo Espírito, ela produz boas obras, como resultado da salvação e não como mérito humano. E isso não se constitui em nenhum mistério, pois Deus mesmo prepara as boas obras dos seus filhos, Efésios 2:10. Então tudo que ocorre pela ação divina de Deus. É porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Efésios 2:10. Nós somos feituras dele. Não, somos o quê? Somos feitura dele. Criadores em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus guia. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, eu e você somos feitura dele, criação dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Essas boas obras foram preparadas de antemão pelo próprio Deus. Qualquer boa ação que você venha fazer não procede de você. Foi Ele que, antes da fundação do mundo, falou assim: olha, no dia tal, a Vânia vai entrar no grupo e colocar o recadinho para trazer alimento. Não é nascimento do coração dela. Deus já tinha programado, antes da fundação do mundo, que no dia 24 de junho de 2025, não, 24 ontem. 24 de junho de 2023, ela vai colocar tal horário, o anúncio para chamar a atenção das pessoas em relação à alimentação. Não procede dela, procede de Deus. Dessa forma, não existe contradição nos escritos de Paulo e de Tiago, pois as obras a que Tiago se refere são consequência da salvação e não são obras meritórias para a salvação. É algo que eu bato muito nessa tecla. Tudo que você faz porque você é salvo e não para ser salvo. Tiago 1,17. Tiago 1,17. 1,17.
toda boa dádiva e todo bom... Peraí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso que quando você fizer algo bom e alguém reconhecer que você fez algo bom, o que você tem que falar? Glória a Deus. Conclusão, qual o resultado final de tudo que vimos aqui? A exaltação, a redenção, a aplicação da fé e do arrependimento. Todo homem tem fé em alguma coisa, mas essa fé não tem o poder de salvá-lo. Nós temos fé nas coisas. Muitos religiosos modernos têm fé em seus novos profetas. Os evolucionistas creem que a vida surgiu no estralo. A ciência e os cientistas acreditam na uniformidade da natureza sem prova alguma. Os físicos acreditam na força da gravidade. Todo mundo acredita. Mas de onde veio isso? Ninguém consegue explicar a sua origem e razão. Pergunta para algum físico e fala: de onde veio a lei da gravidade? Por que eu jogo um negócio para cima e cai? Por quê? Por que acontece isso? Entendeu? Ninguém consegue explicar a força da negócio. Todas essas crenças, obrigado, Luli. Vocês já cumprimentaram a nova membro da igreja, não? Todas essas crenças envolvem fé, pois não são provadas nem explicadas pela razão. A única fé válida para a salvação é a fé em Cristo. E ela é acompanhada pela necessidade de mudança de vida, em conformidade com o Filho de Deus, fazendo que Cristo tenha em tudo a sua primazia. Essa fé provém de uma única fonte, a palavra de Deus. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vânia? Ela pode ler na versão herege, não tem problema. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Apóstolo Paulo diz: eu estou morrendo a cada dia para a minha vontade, porque os meus achismos, os meus desejos, a minha vontade, cada vez eu falo não, cada vez eu falo mais não. Se a salvação dependesse da vontade do homem, não haveria um salvo sequer, pois o homem caído jamais poderia decidir pela sua salvação, e muito menos perseverar em santidade por toda a sua vida, porque mesmo salvo o homem continua pecador. Pergunte para Helena se ela quer vir para a igreja ou ela quer ver a princesa. O que você prefere? Vir na igreja? Não me desaponta, hein? Ou ver as princesas? É claro que as princesas. Você prefere comer brócolis ou nuggets? Ou pizza. Ou pizza? O que você gosta mais? Pizza. Que? Ela falou brócolis? Oh, gente, desde pequeno. Já viu, né? Já sentiu, né? O pecado desde pequena, entendeu? Nós, como seres humanos, nós não optamos por coisas amargas. Nós optamos por coisas que são doces ao nosso paladar. Não doce. Pode ser um chocolate meio amargo, mas ele é só meio, não é amargo. Entendeu? Depende. A sociedade vai falar para ela que brócolis não é bom, que bom é o McDonald's. Entendeu? Nós, como seres humanos, nós decidimos sempre pelas nossas vontades. O que Paulo está dizendo em Gálatas 2:20 é: eu estou morrendo para isso. Eu estou morrendo para o que o mundo diz que eu tenho que fazer e para o que eu quero fazer. E eu estou fazendo cada vez mais o que Deus quer que eu faça. Se a salvação dependesse da vontade do homem, não haveria um salvo sequer. Efésios 2:1. Sou eu agora, né? Normalmente é quem pergunta. Hã? Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Mesmo nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Não fui eu que conquistei. Não foi porque eu me dediquei, é porque Ele me deu. Através da exaltação, Cristo venceu o poder da morte, confirmando definitivamente sua autoridade e se tornando o único e suficiente mediador entre Deus e o homem. Não existe santo, não existe apóstolo, não existe pastor, não existe nada que possa intermediar esse caminho a Deus que não seja Cristo. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir.